O tema do estudo desta noite, vamos falar sobre o perdão e o arrependimento. Glória a Deus. Esse então é o tema desse nosso estudo. O perdão e o arrependimento. Aleluia. Glória a Deus. Eu já quero pedir para você estar aí compartilhando, este link desse estudo com os seus amigos, para que mais pessoas possam estar acompanhando conosco esse estudo da Palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E antes de darmos início, vamos orar ao Senhor? Glória a Deus. Pai amado, Deus santo e poderoso, neste momento, Senhor, estamos dando início ao estudo da Tua Palavra. Senhor Deus, Pai, que o Senhor Deus possa usar a minha vida, aleluia, com poder e graça nesta noite, como um canal de bênção, Senhor, para todos aqueles que estão acompanhando essa transmissão. Deus santo e poderoso, que o Teu Espírito Santo se apodere de mim, Senhor, para que eu consiga, Pai, ser o transmissor de tudo aquilo que o Senhor propôs, Pai, para nós aprendermos nesta noite, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos e que o nosso entendimento, meu e de todos que estão acompanhando, esteja aberto para receber tudo aquilo que o Teu Santo Espírito vai falar usando a minha vida. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos dar início. Nós vamos meditar inicialmente em Mateus capítulo 3, os versículos 1 e 2, e também o capítulo 4, versículo 17, que diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Então nós sabemos que a missão de Jesus, quando veio à terra, era de nos livrar dos nossos pecados. Essa é a missão que Jesus tinha quando ele veio para esta terra. Glórias a Deus, nos libertar dos nossos pecados. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. Glórias a Deus. Mas para que nós sejamos livres do pecado, o primeiro passo é o arrependimento. Por isso, Jesus começou a pregar da mesma forma como João Batista pregou. João Batista foi aquele que veio preparar o caminho, glórias a Deus, para o nosso Salvador. E João Batista pregou assim: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Da mesma forma Jesus, aleluia, pregou: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia. O arrependimento é o primeiro passo para nos livrarmos dos nossos pecados. Vamos também meditar em Lucas, capítulo 17, os versículos 3 e 4. Diz assim: Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me, perdoa-lhe. Glórias a Deus, aleluia. Então nós vemos Jesus ensinando também a importância do perdão. A importância do perdão. Jesus dizendo que se o teu irmão pecar contra ti, tantas vezes quanto acontecer e ele vier e disser que se arrependeu, perdoa. Glórias a Deus. Nós vamos então estudar essas duas lições tão importantes para nós que servimos a Deus: o perdão e o arrependimento. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos então dar a sequência. Oh, Deus santo e poderoso. Vamos falar sobre os princípios do arrependimento. Começando então falando sobre o arrependimento. Porque o arrependimento é um dos primeiros princípios do Evangelho. E é essencial para a nossa comunhão
e paz com Deus. E também para participarmos do reino dos céus. Glória a Deus. O arrependimento é o primeiro passo, como nós já dissemos, para nós termos comunhão e paz com Deus e também para participarmos do reino dos céus. Vamos ver o que disse Jesus em Marcos, capítulo 1, e versículos 14 e 15. Glória a Deus. O que diz a palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Glórias a Deus, aleluia. Jesus, então, ele estava dizendo, aleluia, que o tempo estava cumprido. Jesus estava aqui na terra, aleluia, glórias a Deus, para cumprir uma missão que Deus entregou a ele. Essa missão, nos separar dos nossos pecados, nos libertar dos nossos pecados. E ele disse: o tempo está cumprido, aleluia. Ele já estava na terra para cumprir essa missão. E ele disse: arrependei-vos e crede no evangelho. Glórias a Deus. Para que nós participemos do reino de Deus, temos que nos arrepender dos nossos pecados e crer na palavra de Deus, no evangelho. Glórias a Deus, aleluia. Prosseguindo, arrependimento é muito mais do que apenas reconhecer os nossos erros. Não basta dizer: realmente eu errei. Não é isso. Precisa ter uma mudança na mente e no coração. Glórias a Deus. Então, quando nós nos arrependemos, nós temos que entender que nós temos que abandonar aquilo que nós fizemos e pelo qual nós arrependemos. Não adianta arrepender, dizer que se arrependeu e continuar praticando as mesmas coisas. Nós temos que ter uma mudança na nossa mente e no nosso coração. Glórias a Deus. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E quando nós nos afastamos do pecado, nós nos aproximamos de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E quando nós nos aproximamos dele assim arrependidos, glórias a Deus, é porque nós temos a necessidade de obter o perdão de Deus. Nós sentimos a necessidade de que Deus nos perdoe. Glórias a Deus. Então o arrependimento é motivado pelo nosso amor a Deus. Porque nós amamos a Deus, nós queremos nos aproximar dele. Então nós precisamos abandonar o pecado. Arrepender e abandonar o pecado. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então o arrependimento é motivado pelo nosso amor a Deus e pelo nosso sincero desejo de obedecer aos seus mandamentos. Aleluia. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2, versículos 3 ao 5. Glória a Deus. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aleluia. Então olha só o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Que se nós dissermos que conhecemos a Deus, que amamos a Deus, mas não guardamos os seus mandamentos, isso significa então que nós não estamos sendo sinceros. Porque aquele que ama ao Senhor guarda os seus mandamentos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E quando nós guardamos os seus mandamentos, significa que nós queremos cumprir a sua vontade. E o amor de Deus, então, está aperfeiçoado em nós. É o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Prosseguindo, arrependimento é o meio que nos foi dado para nos libertarmos de nossos pecados e recebermos o perdão de Deus. Assim como diz em Atos, capítulo 3 e o versículo 19. Filho, desliga o ar, por favor. Aleluia, glória a Deus. Atos 3,19 diz: arrependei-vos e convertei-vos
para que sejam apagados os vossos pecados. Aleluia! E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia! Arrependei-vos e convertei-vos. Significa arrepender e mudar de direção, não fazer mais aquilo que vinha fazendo, não seguir mais aquele caminho que nós estávamos seguindo de pecado, nos convertermos para que os nossos pecados sejam o quê? Apagados e venham tempos de paz, tempos de refrigério na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Então, o meio que Deus nos deu para nos libertarmos então dos nossos pecados. Por quê? Porque o pecado, ele atrasa o progresso espiritual. O pecado, ele atrasa o nosso progresso espiritual. E pode até mesmo levar à morte. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, e os versículos 1 ao 3. Aleluia. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. Aleluia. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha só o que Jesus disse, glórias a Deus. Olha só o que Jesus disse ao anjo da igreja em Sardes. Glórias a Deus. Conheço as tuas obras, que tens nome, que vives e estás morto. Jesus estava dizendo: conheço as tuas obras. Na aparência você está bem, mas você não está. Você está morto espiritualmente. Olha isso. Olha que triste isso. Olha que triste isso. E olha como Jesus falou também, né? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, porque se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Muitas vezes é necessário o arrependimento imediato, porque nós não sabemos a hora em que nós seremos recolhidos deste mundo. Nós não sabemos o dia e a hora em que a igreja do Senhor vai ser arrebatada. Nós não sabemos. Então, arrependimento tem que ser algo que aconteça no momento em que você pratica o ato, o seu pecado. O arrependimento sincero, o desejo de não fazer mais aquilo, tem que ser imediato. Glória a Deus. O arrependimento, prosseguindo no estudo, permite a renovação e o crescimento espiritual. Então, quando nós nos arrependemos, nós somos renovados espiritualmente, nós crescemos espiritualmente. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Continuando sobre os princípios do arrependimento. O arrependimento, algumas vezes, requer grande coragem. É preciso coragem porque você tem que primeiro reconhecer que você errou. Primeiro é o reconhecimento que você errou. Segundo, é o desejo de abandonar aquilo. É necessário coragem. É necessário algumas vezes lágrimas. Aleluia. Lágrimas de tristeza pelo pecado. Aleluia. É necessário, muitas vezes, orações para que Deus te fortaleça, para que você abandone aquilo. Muitas vezes é necessário esforços incansáveis para abandonar o pecado e praticar o que nos ensina a palavra de Deus. É necessário esforço.
Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, Atos, capítulo 17, e o versículo 30, e também Salmos 32, do 1 ao 5. Atos diz, 17 e 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Glória a Deus. Deus não vai trazer à memória aquilo que você fez no período em que você não tinha o conhecimento da palavra e da vontade de Deus. Mas hoje nós temos esse conhecimento, glória a Deus. Então, nós precisamos agir conforme a vontade de Deus. Amém? Seguindo agora em Salmos, diz assim, Salmos 32, do 1 ao 5. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, aquele em quem não há hipocrisia, a sinceridade no coração, glória a Deus. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha só o que Davi, aleluia, disse nesses versos de Salmos, louvado seja Deus, oh, glórias a Deus, que é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, aqueles que os seus pecados são apagados diante de Deus. Como é feliz aquele em quem o Senhor não atribui culpa. Aleluia, glórias a Deus. E ele disse que houve um tempo em que ele tentou esconder os seus pecados, mas quando ele fez isso, ele sentia dor. Ele disse que o corpo dele definhava de tanto gemer. Ele disse que ele não conseguia ter noites tranquilas, porque de noite parecia que a mão do Senhor pesava sobre ele, e as forças dele parecia que ia se esgotando. Aleluia. Aí o que ele fez? Ele disse, eu preciso confessar ao Senhor os meus pecados. Aleluia. E ele então fez isso, não encobriu nada diante de Deus, ele abriu seu coração e se humilhou diante de Deus. Oh, glórias a Deus. E o Senhor perdoou todos os seus pecados. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Então vale a pena nós nos esforçarmos para abandonarmos os pecados e seguirmos na vontade do Senhor. Glória a Deus. Continuando, o passado não se altera, mas o futuro, esse sim, pode ser diferente. Glória a Deus. Quando a gente reconhece o erro, quando a gente impede a repetição do erro, e quando a gente busca obter perdão. Glórias a Deus. Aleluia. Nós podemos mudar o nosso futuro. O passado não é possível, mas o futuro sim. Então que nós possamos andar segundo a vontade de Deus. Oh, glórias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que você faz? Deixa ali, diante do altar, a tua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha como é importante, glórias a Deus, o arrependimento, né? Jesus estava dizendo, se você for entregar uma oferta a Deus, que é algo que Deus recebe porque você está fazendo com amor, mas na tua mente você lembrar que você tem alguma coisa com relação ao teu irmão, você fez algo que entristeceu, você fez algo que magoou, Jesus disse, olha,
espera aí, não entrega a oferta ainda não, vai lá, reconcilia com o teu irmão. Depois sim você pode vir e entregar a oferta que Deus vai receber. Olha como é importante, né? Amém? Glória a Deus. Vamos dar sequência? Oh, glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor. Então vamos ver o que a gente precisa, né? Os princípios do arrependimento. O que nós precisamos então para ter esse arrependimento? Primeira coisa, nós já falamos, é reconhecer os nossos pecados. É o primeiro passo. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Lucas 18:13. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus. Nessa parábola, Jesus ele estava falando que dois homens subiram ao templo para orar. Um deles era o fariseu e o outro era publicano. Jesus disse que o fariseu estava em pé e orava para ele mesmo, consigo mesmo, dizendo assim: ah, Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens, eu não sou roubador como os demais homens, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu dou dízimos de tudo que eu possuo, eu jejuo 2 vezes por semana, e também não sou como esse publicano que está aí do lado. Olha isso, né? Olha isso. Se exaltando. Jesus disse na sua palavra que os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. E aquele publicano se humilhou, reconheceu que precisava do perdão de Deus porque ele era um pecador. Nem sequer conseguiu levantar os olhos, diz a palavra do Senhor, né? Nem sequer conseguiu levantar os olhos, bateu no seu peito e falando para o Senhor ter misericórdia dele, porque ele era um pecador. Então é necessário reconhecer os nossos erros, nos humilharmos diante do Senhor, pedir o seu perdão e ele vai nos perdoar. Glórias a Deus. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Aleluia. Vamos ver o que mais que a gente precisa, além de reconhecer. Precisamos sentir tristeza por nossos pecados. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de nós, ele mora em nós. Glórias a Deus. E ele, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito todas as vezes que nós falhamos diante de Deus, quando nós pecamos. Porque ele está aqui para isso, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Aleluia. Então, quando o nosso espírito é confrontado pelo Espírito Santo de Deus, de que nós pecamos, isso vai fazer com que a gente sinta o quê? Tristeza. Tristeza. Glórias a Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 até o 10. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Aleluia! Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo, esta opera para a morte. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então nós vemos aí Paulo dizendo para a sua igreja lá de Coríntios, que ele estava alegre. Por que Paulo estava sentindo essa alegria? Porque a igreja de Coríntios havia manifestado que estava magoada com Paulo. E por que essa mágoa? Porque Paulo havia dito na sua primeira carta que quando ele estivesse indo a caminho da Macedônia, ele iria até lá, ele iria visitar os irmãos daquela igreja de Coríntios, e ele acabou não fazendo isso, ele não foi. Isso causou muita tristeza naquela igreja, nos irmãos daquela igreja,
E chegou até Paulo falando isso: olha, Paulo, eles estão muito tristes com você. E Paulo então começou a escrever para eles, né, dizendo que ele estava sentindo uma tristeza, estava escrevendo aquela carta com tristeza, mas o Espírito de Deus causou tristeza daquela igreja de Coríntios. Por quê? Porque foi confrontado com o espírito dos irmãos daquela igreja para que não se magoassem com relação a Paulo, para que não tivessem mágoa com relação a Paulo. Então eles acabaram então se alegrando, né? Por quê? Porque entenderam que Paulo tinha motivo para não ter ido. Perdoaram então a Paulo. Aleluia. Isso então fez Paulo sentir o quê? Alegria, né? Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, todas as vezes que acontece isso na minha e na tua vida, a gente se magoa com alguém, todas as vezes que alguém faz algo para nós que nos causa tristeza, e isso nos traz mágoa no coração, essa mágoa não pode ficar dentro de nós. Nós temos que liberar perdão. Nós não podemos sentir mágoa em nós, em nossos corações. Se nós sentimos mágoa, o Espírito Santo de Deus testifica: mágoa não é sentimento que agrade a Deus. O Espírito de Deus vai nos fazer entender que aquela mágoa não pode morar em nós. Temos que tirar aquilo de dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos sentir tristeza, mas depois vamos sentir alegria, porque aquele sentimento de mágoa vai sair de dentro de nós. A alegria vai tomar conta. Glória a Deus. Mas primeiro vem a tristeza, por saber que estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, sentir tristeza é uma das coisas que acontece quando nós pecamos. Outra coisa que a gente precisa é confessar os nossos pecados. Assim como nós lemos, né, em Salmo 32, versículo 5. Vamos mais uma vez recordar o que está escrito lá? Diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Glórias a Deus. Como nós já falamos, né? Davi sentiu necessidade de confessar os seus pecados. Glórias a Deus. Isso fez ele se sentir bem. Então, uma coisa que a gente precisa é confessar os nossos pecados. E outra coisa que a gente precisa também é abandonar os nossos pecados. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Glórias a Deus, aleluia. Então não é para encobrir, não, é para confessar. Mas não basta confessar, é necessário abandonar aquilo. Glórias a Deus. Não mais cometer, não sentir mais desejo de cometer aquilo. Aleluia. Se nós fizermos isso, nós vamos alcançar a misericórdia do Senhor. E outra coisa que também é necessário: guardar os mandamentos de Deus. Aleluia. Guardar os mandamentos de Deus. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. 1 João, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Deus. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Oh, glórias a Deus. Você tem um advogado, aleluia, fiel e justo, Jesus Cristo, glórias a Deus. Ele morreu, aleluia, e ressuscitou, aleluia, para que os nossos pecados fossem todos perdoados. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Mas necessário é guardarmos os mandamentos, glórias a Deus, os mandamentos de Deus. É necessário que nós guardemos os mandamentos do Senhor. Glória a Deus. Se fizermos isso, estamos declarando
que conhecemos, oh glória, o nosso Deus e amamos o nosso Deus. Assim como nós já falamos nesta noite. Amém, igreja? Então falamos sobre o arrependimento. Então agora vamos falar sobre o perdão. Aleluia! Sobre o perdão. Vamos falar sobre os princípios do perdão. O perdão, ele te liberta. O perdão liberta você. Aleluia! Muitas vezes as pessoas pensam que quando elas estão perdoando, elas estão fazendo algo que vai beneficiar aquela pessoa que foi perdoada. É verdade, isso é verdade. Mas sabe de uma coisa? Muito mais será beneficiado você que perdoou, você que liberou o perdão. Você será liberto de um sentimento que só destrói, que só causa dano. Aleluia! Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5 e o versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aleluia! Glórias a Deus. Jesus, ele nos ensinou a orar ao nosso Pai dessa forma, né? Para que ele nos perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que também são devedores para conosco. Aleluia! Glória a Deus. O perdão, ele liberta você. E você se beneficia imensamente, assim como quem está ao seu redor, não só você. Todos os que estão ao seu redor são beneficiados quando você escolhe perdoar. Aleluia! O ambiente vai ficar leve, vai ficar alegre. Aleluia! Quando você libera o perdão. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, Marcos capítulo 11 e o versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Quando você estiver orando, se na hora da tua oração vier na sua mente alguém que fez algo contra você, aleluia, você já imediatamente fala para o Senhor: Senhor, eu libero perdão para essa pessoa. Senhor, em meu coração não existe mágoa, em meu coração não existe tristeza quando eu penso naquela pessoa, porque eu já perdoei, eu liberei o perdão para essa pessoa. Glórias a Deus. Deus vai se alegrar. Por quê? Porque o perdão dele também está sobre as nossas vidas. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Então, quer você precise perdoar outras pessoas, ou quer você precise perdoar a você mesmo, que isso também é algo que acontece. Muitas vezes, as pessoas conseguem perdoar outras pessoas, mas não conseguem perdoar a si mesmo, e ficam trazendo à sua memória coisas que ele fez no passado, coisas que ele se arrependeu já, coisas que ele já pediu perdão a Deus, e aquilo vem na sua mente para tirar a sua paz. Não esquece isso, você já pediu perdão, liberte-se também, perdoe você mesmo também, isso também é importante. Glórias a Deus. Quando você faz isso, você se liberta e se permite ter uma vida de paz, compreendendo o valor da graça de Deus para nós. Aleluia. Quando nós liberamos o perdão, nós estamos entendendo o que representa a graça de Deus. O que é a graça? É o favor imerecido. Ele nos perdoa mesmo que a gente não mereça. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos entender o significado dessa graça de Deus quando nós liberamos o perdão. Mateus 9, 13 e Efésios 1, 7. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glórias a Deus, glórias a Deus. Acusaram Jesus. Por que ele está sentado junto com cobradores de impostos, junto com pecadores? Aleluia. Jesus então deu essa resposta. Aprenda o que significa. Misericórdia preciso ter. Mais do que sacrifícios. Deus disse isso. Quero misericórdia, não sacrifícios. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos ver também o que diz em Efésios 1,17.
Aleluia, glórias a Deus. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Aleluia, oh glórias. Em Jesus nós temos então a redenção, o perdão, glórias a Deus, por meio da graça de Deus para nós. Glórias a Deus. Então nós vemos que Jesus, ele disse, aleluia, que ele veio com essa missão de trazer o arrependimento para os pecadores. Isso também precisa estar em nós, né? Perdoar. Glórias a Deus. Aleluia. E levar os pecadores também a se arrependerem. Como é que eles vão conseguir se arrepender? Sabemos que quem convence o homem é o Espírito Santo. Então nós temos que fazer com que eles sejam apresentados ao Espírito Santo. Primeiro, precisam ser apresentados a Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Por isso que é importante o nosso trabalho de levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Quando nós apresentamos Jesus para alguém e essa pessoa recebe Jesus na sua vida, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida daquela pessoa para que ela tenha esse sentimento de arrependimento. Glórias a Deus. E de perdão. Isso é importante. Glória a Deus. Prosseguindo, né? Aleluia. Então, ao liberarmos o perdão, ainda que lembremos o que houve, aquilo não trará nenhum sentimento que nos aprisione. Então, quando nós perdoamos, muitas vezes não quer dizer que a gente esqueceu. Não, eu esqueci, não lembro mais. Pode ser até que aconteça. Pode ser até que aquilo realmente seja apagado da sua memória. Mas ainda que aquilo não seja apagado da sua memória, sempre que você lembrar, aquilo não vai representar nada para você. Não vai te trazer nenhum sentimento de tristeza, ou de ira, ou de rancor, ou de amargura. Aquilo não vai mexer mais contigo, porque você perdoou. É isso que significa liberar o perdão. Glória a Deus. Na Bíblia, a palavra grega traduzida perdão quer dizer isso, literalmente, abrir mão, deixar ir embora, não pensar mais naquilo, não se preocupar mais com aquilo. Isso é perdão. É como o cancelamento de uma dívida, né? Alguém te deve e você fala, olha, você não me deve mais nada, está tudo certo, não precisa pagar mais, está tudo certo, está quitada a sua dívida. Eu esqueci que ele me devia, pode ser até que não me lembre mais. Mas se me lembrar também não vai fazer diferença, porque eu já perdoei. Aquela dívida já está paga. Oh, glórias! Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Glória a Deus. Olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmos. Porque a gente também erra com as outras pessoas. Glórias. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Glória a Deus, glória a Deus. Então é isso, né? É cancelamento de dívida. Glória a Deus. Porque Jesus, ele pagou um alto preço, seguindo no estudo, para que os nossos pecados e ofensas a Deus fossem perdoados. Glória a Deus. Jesus pagou um alto preço para que os nossos pecados e ofensas a Deus fossem todos perdoados. Não existe mais condenação, foi tudo perdoado. Jesus pagou o preço. E ele pagou o preço fazendo com que aquela nossa dívida com Deus fosse totalmente quitada, paga. Como? Ela foi pregada na cruz. Aleluia! Glória a Deus! Como está em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Aleluia! Que diz assim. Aleluia! E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou, Deus vos vivificou juntamente com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas. Glória a Deus. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual
de alguma maneira, era contrária e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Oh, aleluia! Existiam mandamentos que eram necessários fazer. E Deus já fez isso para nós vermos que nós não temos a capacidade de libertarmos sozinhos dos nossos pecados. Por isso que o Espírito Santo habita em nós. Por isso que Jesus veio, glória a Deus, neste mundo para nos libertar dos nossos pecados. Porque antes o que acontecia? As pessoas pecavam, não conseguiam manter aquilo que Deus determinava e ofereciam sacrifícios, propiciação pelos seus pecados. E depois voltava a pecar novamente. Então não é isso que Deus quer. Aleluia, glórias a Deus. A dívida foi paga de forma definitiva. Não é mais necessário oferecer sacrifícios. Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. Glórias a Deus. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Vamos ver também, nós temos uma imagem aí que diz sobre Colossenses, né? Que através de Jesus nós somos libertos e perdoados de todos os nossos pecados. Como diz em Colossenses. Vamos ver o que diz lá. Colossenses 1, versículos 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha que amor de Deus. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino, o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. O que significa isso? Perdão dos pecados. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Dando sequência, então, não há limites para dar ou para pedir perdão. Não existe limite. Assim como Jesus falou em Mateus, capítulo 18, do 21 ao 22. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Aleluia. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus estava dizendo com isso? Todas as vezes que o teu irmão vier te pedir perdão, perdoa. Meu irmão pecou, ele fez algo que me entristeceu. Ele veio aqui e me pediu perdão, perdoa. Daqui a pouco ele fez de novo e ele veio me pedir perdão, perdoa. Todas as vezes, todas as vezes. Não há limites. Amém? Glórias a Deus. Porque se nós não fizermos assim, nós podemos estar agindo como o servo do Evangelho. Glória a Deus. Dando sequência no estudo, que está em Mateus 18, do 23 até o 35. Aleluia. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que aquela dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava aquele rei, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Aleluia. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara.
Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do seu coração não perdoardes cada um a seu irmão com as suas ofensas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos que aquela pessoa alcançou todo o perdão do seu patrão. Ele devia muito, e o seu patrão perdoou toda a dívida dele, né? Mas havia um que lhe devia muito pouco, muito menos em relação àquilo que ele foi perdoado. E ele não liberou perdão, não perdoou, não perdoou. Então, é um exemplo para a nossa meditação, né? Que nós precisamos perdoar. Porque imagina quanto Deus perdoa de nós, né? Imagina quanto Deus perdoa de nós. Deus não põe limites na sua misericórdia. Deus não põe limite no seu perdão. E muitas vezes a gente falha nisso. Muitas vezes a gente não consegue perdoar. Muitas vezes a gente fala assim: olha, chega! Pronto! Eu não aguento mais! Acabou! Muitas vezes tem esse tipo de atitude. Não consegue perdoar. Já pensou se Deus tratasse a gente dessa forma? Se Deus fizesse isso conosco? Chega! Não aguento mais! Acabou! Se ele falasse assim com a gente, né? Então nós temos que liberar perdão, né? Muitas vezes a gente fala diante de Deus: Senhor, eu estou arrependido, eu não vou mais pecar, eu não vou mais fazer isso. E passa um tempo e a gente repete aquele mesmo erro. E a gente volta diante de Deus: Senhor, me perdoa. E Deus perdoa. Aleluia. Então, da mesma forma, nós devemos agir com as outras pessoas, né? Da mesma forma. Porque nós vimos que o perdão, ele faz bem, em primeiro lugar, para nós mesmos, né? Para nós mesmos. Isso é bom para nós mesmos. Então, que nós tenhamos essa atitude de perdoar, de liberar perdão sempre, sempre. Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus Santo e verdadeiro. Então, dando sequência, por que nós precisamos perdoar? Nós precisamos perdoar, primeiro, para a gente não sofrer, né? Nós vemos que o perdão faz bem, primeiramente, para nós mesmos. Então, é necessário perdoar, primeiro, para a gente não sofrer. O perdão, ele causa sofrimento. A raiz de amargura causa tristeza na nossa alma. Aleluia. Então, primeiro, para não sofrer. O que diz a palavra de Deus em Hebreus 12:15? Vamos ver? Diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha o que diz a palavra de Deus, né? Para nós termos cuidados, para que a gente não se prive da graça de Deus, do perdão de Deus. Aleluia! Para a gente não ter raiz de amargura em nós. Porque essa raiz de amargura, ela cresce e ela vai perturbar a nós e também os que estão à nossa volta, né? A gente vai acabar contaminando com a nossa ira as pessoas que estão à nossa volta. Então é necessário perdoar, para a gente não sofrer. Outra coisa que a gente precisa para perdoar é para não causar sofrimento, né? Para não causar sofrimento em outras pessoas. É necessário liberar perdão. Porque quando aquela pessoa sabe que você não a perdoou, ela vai sofrer. Para não causar sofrimento. O que diz a palavra de Deus? 1 João, capítulo 2, versículos 9 até o 12. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Olha isso. Se você diz que está na luz, mas você tem ódio no teu coração, não perdoa, então quer dizer que você continua nas trevas. Porque quem ama
a seu irmão, permanece na luz. Nele não há causa de tropeço. Aleluia. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então nós temos que perdoar para não causar sofrimento em outras pessoas. Aleluia. Para que a gente possa estar na luz. Amém? Glória a Deus. Também precisamos perdoar para receber perdão. Aleluia. A palavra de Deus, Mateus 6, 14 e 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É necessário perdoar para receber perdão. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. É necessário perdoar para receber perdão. Efésios 4, 32 diz: antes, sedes uns para com outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Aleluia! Temos que ser, então, benignos, misericordiosos, perdoar, porque Deus também nos perdoou. Colossenses, capítulo 3, 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é necessário perdoar para receber perdão. Aleluia. Também é necessário perdoar para agradar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 1 João 4, versículos 20 e 21 diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque quem ama seu irmão ao qual não viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se alguém não ama seu irmão, que está do lado dele, ele está vendo, como é que ele pode dizer que ama a Deus, que ele não está vendo? E dele temos este mandamento, é um mandamento, é uma ordem, de que quem ame a Deus, ame também ao seu irmão. Glórias a Deus. Então, se nós queremos agradar a Deus, nós precisamos liberar perdão. Glória a Deus. E também é necessário perdoar a si mesmo. Assim como nós já falamos nesta noite. É necessário que você perdoe a você mesmo. Não existe mais condenação. Glória a Deus. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, diz: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Aleluia. Paulo, ele foi perseguidor do povo de Deus, mas ele não permitiu que aquilo ficasse na sua mente, causando tristeza, impedindo o agir de Deus, a obra de Deus através da vida dele. Ele se perdoou. Glórias a Deus. Por quê? Porque Deus já havia o perdoado, porque ele já tinha se arrependido. Então, é necessário perdoarmos a nós mesmos. Então, permita-se sentir tristeza, permita-se, glórias a Deus. Renove-se. Aleluia. Se você errou em alguma área importante da sua vida, aleluia. Se você errou com alguém, se você errou com você mesmo, aleluia. Se você deixou de fazer algo que você devia ter feito, pare por um tempo, reflita sobre isso, confesse ao Senhor, admita que você errou e perdoe. E libere perdão. Glórias a Deus. Arrependa-se e perdoe. Glórias a Deus. Amém? Então, o resumo do estudo de hoje.
O arrependimento e o perdão são armas poderosas que Deus nos concedeu para que a gente repreenda todas as acusações do maligno. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, Romanos 8, versículos 33 e 34. Aleluia! Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia! Quem é quem o condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então não existe condenação para quem, aleluia, está em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. E também é necessário o quê? Obedecermos a Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Antes, Efésios 4,32 diz, antes, sedes uns para com outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! Então tenhamos esses dois princípios de toda a vida cristã. O perdão e o arrependimento. E que o nome do Senhor seja sempre louvado através das nossas vidas. Oh, glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, glórias, glórias, glórias! Eu quero agradecer a todos vocês que permaneceram conosco durante esse estudo. Que Deus tenha falado profundamente a cada um. Vamos então agradecer ao Senhor. Senhor meu Deus e Pai, queremos agradecer, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra, Pai, que hoje o Senhor nos revelou, que hoje o Senhor nos trouxe para a nossa meditação, e que nós possamos crescer a cada dia, Senhor, no conhecimento da Tua vontade, da Tua Palavra, e façamos também aquilo que Te agrada, Senhor, aleluia, para que não pequemos contra Ti, Senhor, aleluia, e que também saibamos perdoar, Deus, assim como o Senhor hoje nos ensinou, através deste estudo. Pai, obrigado por cada vida, Senhor, presente dessa transmissão, Senhor. Muito obrigado, abençoa a cada um, Senhor, que os lares de todos aqueles que estão acompanhando, Senhor, esteja, Pai, a Tua presença e o Teu Espírito Santo conduzindo todos os Teus filhos e filhas que Te buscam. E assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.